Você já ouviu falar sobre dependência emocional com Deus? Pois é, por um bom tempo eu tive algumas pessoas com as quais eu convivi que me diziam coisas a esse respeito e eu não tinha assim uma opinião formada sobre o quanto isso interferia ou não interferia na minha relação real com o Deus que eu acreditava, que eu acredito, né? E possivelmente você também já tenha ouvido isso, possivelmente você até já tenha vindo do mesmo terreno que eu, de autoconhecimento e tudo mais, que tinha uma visão meio diferente sobre Deus, que dizia que não se deve ter nenhum tipo de dependência com Deus, mas não necessariamente negando a divindade, negando Deus, mas atribuindo todo tipo de crença, por assim dizer, de escolhas relacionadas à fé como sendo apenas uma dependência de outras pessoas que tenham a mesma fé, ou de outras pessoas que congregam, né, ou que compartilham da mesma visão de Deus que eu. Como se não existisse um Deus de fato a quem eu pudesse depender, mas que o próprio conceito de dependência já significava que existiam outras pessoas que propagavam aquele Deus, reivindicando esse poder de autoridade na nossa vida. Não sei se ficou muito claro, eu vou abordar mais ao longo do vídeo, mas eu quis trazer esse tema aqui nessa série. Foi assim comigo, porque é um assunto que tenho esclarecido bastante nos últimos meses, nas últimas semanas, mais nos últimos meses, que é justamente onde está a nossa relação com Deus, né? Qual que é a real importância da nossa relação com Deus. E é o que eu vou falar um pouco melhor ao longo desse vídeo. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre comunicação, traços de caráter, padrões que moldam a nossa mente. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal, deixe seu like neste vídeo. Todas as terças-feiras, pode ser que mude, pode ser que não, mas geralmente toda semana, né, eu coloco um vídeo da série Foi Assim Comigo, que é um vídeo mais, como é que eu posso dizer, mais confessional, né? Ele fala um pouco mais sobre a minha jornada, sobre a minha trajetória de vida. Desculpa. Ele é mais introspectivo no sentido de eu trazer a partir da minha própria história algumas lições algumas que eu já aprendi, algumas que eu venho aprendendo ao longo desse caminho, para compartilhar com vocês e também poder ajudar caso vocês estejam passando pela mesma coisa, caso vocês venham a passar pela mesma coisa, e por aí vai. Existem algumas visões de vida que consideram que existe um Deus que criou tudo, um Deus que é maravilhoso, que é magnífico. Não sei se vocês estão ouvindo barulho. A vizinha aqui, ela faz um certo barulho quando ela abre ou fecha a porta, que parece que ela tá derrubando tudo. Mas enfim, não sei se saiu aqui o som, mas ok. Então existem algumas visões de vida que dizem, né, acreditar num Deus criador, num Deus que organizou as coisas para funcionar como elas funcionam. Porém, ele é um Deus distante, é um Deus que não participa, ele é um Deus que não intervém, ele é um Deus que não responde, ele é um Deus que a única função dele foi criar as coisas do jeito que são, e colocou a gente ali e a gente que lute, né? Então, as coisas acontecem porque Deus criou aquilo para ser daquele jeito, só que no fundo ele não faz parte das decisões, ele não faz parte ele não tem poder para influenciar positivamente, não tem poder para impedir, não tem poder
nenhum além daquele poder que ele já teve de criar. Ele só fica olhando ali, assistindo de longe, quando muito, o desenrolar daquilo que ele criou e todo o resto das coisas que acontecem aqui na nossa vida é consequência das nossas decisões, porque Deus criou as coisas para acontecerem desse jeito. Então existe essa forma de viver a vida, de acreditar nas coisas. Tem quem chame, quem fale de co-criar, né? Que coloca ali no ser humano um certo poder de ser como Deus também. Embora a Bíblia fala que nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, ele não fala que nós somos Deus como deuses. Ao contrário, quando nós somos como Deus, criadores, né? O que quando na queda lá de Adão e Eva, a serpente fala que sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Na verdade, eles só se tornaram conhecedores do bem e do mal. Nós conhecemos sim o bem e o mal. Muitas vezes porém nós não temos a capacidade de escolher o bem em detrimento do mal sozinhos, né? Por nossa conta e risco, sem a intervenção de um Salvador. Pausa de novo na vizinha. Tudo bem, posso continuar? Aí, sem a intervenção de um Salvador para nos dar a capacidade de fazer alguma coisa diferente do mal. E quando falamos do mal, não é necessariamente obras ruins do ponto de vista humano. Embora também seja obras ruins, mas ainda que alguém seja bonzinho do ponto de vista humano, ainda que alguém esteja moralmente fazendo coisas corretas, ainda assim essa pessoa tem uma natureza corrompida da qual ela não vai se safar sozinha, ela não tem esse poder. Mas ainda assim existem essas pessoas que acham que conseguem cocriar alguma coisa a partir de um universo ou de uma natureza, ou da vida e qualquer outro nome diferente de Deus, que ainda assim é aquela entidade que criou as coisas para funcionar desse jeito e não participa diretamente de nada, e não participa, não direciona, não faz nada. É uma pessoa, um ser, uma entidade, uma energia totalmente impessoal e que não influencia em nada. E curiosamente, tem visões, tem pessoas dentro dessa mesma visão de Deus impessoal que reconhece que é importante a relação de interdependência entre pais e filhos menores, né? Porque os filhos menores, eles são dependentes dos adultos, do pai e da mãe. Então ele reconhece que é necessário e saudável essa dependência emocional, tanto a ativa, né, de nós pais com os menores, de certo modo controlar e direcionar a vida dessas crianças, quanto a passiva, né, dessas crianças para com a gente, deles dependerem para regular as próprias emoções, para viver e para tudo. Então, essas mesmas pessoas reconhecem, né, na paternidade humana a necessidade da dependência emocional com esses filhos, também reconhece a necessidade saudável da dependência emocional com o cônjuge, né, seja a esposa com o marido com a esposa. Porém, quando se trata de Deus, aí tem que ser essa figura impessoal, até porque não tá ali na nossa visão, né? A fé não é pelo ver, né? A fé é a prova daquilo que se não vê. Então, realmente, quando uma pessoa não crê, ela é incrédula, no mais puro sentido da palavra, realmente ela não consegue ter essa dimensão de quanto é importante nós nos relacionarmos com esse Deus. Porém, por muito tempo, eu fiquei ali nesse ambiente, eu sabia separar
isso no sentido de eu já reconhecia que essa pessoa ela fala aí certas coisas sobre Deus, ou enfim, ela fala sobre as coisas sobre a visão que os cristãos têm de Deus, porque ele não crê na fé cristã especificamente, né? Eu falo sobre todos aqueles cristãos que creem, principalmente os que creem que Jesus é Deus, né? Que Deus é Pai, o Senhor Jesus é Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo. Principalmente para quem crê nisso, nós temos um ponto em comum da visão de que Deus é um Deus relacional. E, geralmente eles apontam, né, para as discrepâncias de doutrinas, e eu não sou da visão de quem acha que é positivo esses montes de visões diferentes de doutrinas cristãs, né, de percepções diferentes, né, doutrina só tem uma, porém percepções e interpretações existem várias. Não sou a favor dessa variedade, mas o ponto principal colocam essas divergências de percepções de doutrina como uma prova de que cada um cria a sua própria realidade, e porque cada um cria a sua própria realidade, nenhuma delas é verdade, porque elas não se sustentam sozinhas. Porém, existe um agregador, né, um ponto em comum em todas elas, que é essa visão, entre outros pontos em comum, né, essa visão de Deus relacional, de um Deus relacional ao qual a gente presta contas, ao qual a gente pode contar com ele, um Deus que direciona, um Deus que é Pai, principalmente, porque a palavra de Deus revela que sim, que ele é Pai, e nenhuma doutrina cristã verdadeira nega a revelação da Bíblia, e nega esses pontos fundamentais da fé cristã. Então, existe sim um ponto agregador de todas essas visões cristãs que é maior do que qualquer denominação, de que qualquer viés doutrinário e tudo mais. Isso aí é um assunto para outro tópico, para outra situação que não vem ao caso aqui. E aí, eu tava ali nesse território, eu sabia separar que essa pessoa não acreditava, porque essa pessoa não considerava Deus um Deus relacional, porque ela não acreditava. Então, como um crédulo, ele não podia ir muito longe. Então, eu sabia fazer essa diferença. Falar, eu sou cristã, ele não é, mas tem uma parte técnica aqui de desenvolvimento pessoal que ele está correto. Quando ele avança para um terreno espiritual, né, por um território, por um assunto que é de domínio espiritual, ele falha miseravelmente, e eu sabia fazer essa separação. Porém, a Bíblia também tem uma passagem que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas versões falam as más conversações corrompem os bons costumes. Então, realmente, por mais que eu soubesse fazer essa separação, estivesse claro, tranquilo, cristalino para mim, o que acontecia? Enquanto eu estava muito, como é que eu posso dizer? Eu estava muito engajada em algumas atividades ali de um certo grupo de mentoria que estava ali com essas pessoas ao redor. Eu estava muito engajada nisso. Eram atividades que por si sozinhas não eram erradas, não eram contrárias à palavra de Deus, não eram pecaminosas, eram coisas normais, naturais do dia a dia, da vida, de desenvolvimento pessoal, sim, mas tranquilo. Tava ali correndo atrás, resolvendo a minha vida. Porém, quanto mais eu tava engajada naquilo ali, mais eu tava me sentindo afastada de Deus, mais eu estava esfriando a minha relação com Deus, mais eu estava focada no que eu podia fazer sozinha, e eu não estava focada ou pedindo ou
não estava entendendo qual que era o papel de Deus ali nas minhas decisões, nas minhas percepções e nas minhas ações. Eu só estava acumulando atividades e percepções e decisões e ações e eu não estava acessando a fonte, né? Eu não estava voltando para a minha relação com Deus para entender o que, que é aquilo. E com o passar do tempo, eu fui esfriando, como eu falei, né? Porque quando a gente fala que se você tem convicção, você pode estar onde for, que você não vai ser influenciado. Não é assim. Se a palavra fala pra gente tomar cuidado com as nossas companhias, é porque nós somos vulneráveis. Nós temos ainda uma natureza corrompida. É do ser humano, é da natureza humana, enquanto o Senhor não voltar e nos libertar dessa estrutura, nós vamos ter sim aquela natureza que apela para o lado ruim, né, da coisa. Então, por mais que eu tenha as minhas convicções, a probabilidade de eu afrouxar, né, um pouco essas minhas convicções de quando eu estou em contato com um território contrário a eles, ou não vou nem dizer contrário totalmente, mas como eu disse, tinha essa sutileza de desrespeitar a relevância de um Deus relacional. Então, se eu estou num ambiente que não considera relevante o relacionamento com Deus, a oração, enfim, tudo que é pertinente à vida cristã, consequentemente essas atividades não ficam sem espaço, ou se você for comentar com alguém sobre essas atividades, você vai ser rechaçado, você vai ser criticado, enfim, você mesmo vai começar a nem contar sobre isso para pertencer. Então, realmente existe ali uma sutileza que, se você fica muito... Quem se junta aos porcos, farelo come, não tem esse ditado também, esse ditado popular? É mais ou menos isso. Então, a gente fica ali nesse ambiente e por mais que a gente tenha as coisas positivas e neutras, né, que não são diretamente ruins, pecaminosas, aquele princípio que governa aquela estrutura, que é contrário ou que nega aquilo que a gente acredita, aquilo vai minando a sua fé, vai minando a sua relação. Não vou nem dizer a fé no sentido de vou perder a fé e vou apostatar, né? Vou negar Deus. Não, porque ninguém, uma vez crente, uma vez que a gente crê, ninguém nos tira da mão de Deus. Não é sobre isso, não é sobre perder o que você conquistou, né? Ou o que você conquistou não, né? O que foi te dado, a graça que você recebeu. Mas sobre perder relacionamento, né? Perder comunhão com Deus. E isso estava acontecendo até que eu até comentei no outro vídeo que eu assisti uma live que eu senti uma certa idolatria de uma pessoa com um mentor lá. E eu não me vi tão distante daquilo, né? Eu não estava necessariamente idolatrando ainda a pessoa, mas eu estava dando palco ou uma atenção demais para que essa pessoa falava e estava esquecendo o principal, estava esquecendo aquilo que Deus estava me falando. Eu estava lendo de menos a Bíblia e fazendo demais ações e cumprindo etapas e checks em metodologias que para conseguir certos resultados, só que eu não estava consultando a fonte se aquele resultado que eu estava querendo era realmente o que eu precisava buscar, era realmente o que o Senhor queria que eu fizesse, o que o Senhor tinha para mim. E até hoje eu não gosto dessa expressão do Deus quis assim, porque ela banaliza um pouco a fé, ela coloca tudo na conta de Deus. Então, às vezes, a gente deixa de fazer algumas coisas que era responsabilidade nossa e a gente fala que foi Deus que quis assim. Então, realmente, eu não gosto ainda dessa frase,
Mas é bem diferente entre eu colocar que Deus quis assim para tudo e simplesmente eu falar que Deus não quer nada. Deus não se importa, Deus não vai me dar nem deixar de me dar nada. Deus não vai direcionar nada. O que ele fez foi criar as coisas que do jeito que são e os acontecimentos são consequências das minhas escolhas, das minhas ações e somente isso. E não existe um Deus pessoal olhando por mim, cuidando de mim. Ele não estava lá quando me formou, ele não está lá hoje. Então é bem diferente, né? Eu reconhecer que nem sempre as coisas que acontecem são necessariamente porque Deus quis assim. Muitas vezes ele permitiu que fosse assim, mas entre ele permitir e ele querer que seja exatamente assim, tem uma grande diferença. E a gente nunca sabe exatamente o que Deus quer, além daquilo que ele já revelou, mas no dia a dia ali, a gente só precisa confiar e deixar as coisas acontecer. E hoje, né, hoje eu consigo entender melhor, entender não, aceitar esse Deus relacional, né, esse Deus com o qual eu posso pedir coisas em oração, eu posso falar com ele, sabendo que ele vai me ouvir, que existe um Deus que pode me ouvir e que me ouvir é diferente de me atender. Eu consigo ler a palavra sabendo que quanto mais eu me relaciono com aquela palavra, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais as minhas percepções são moldadas ou as minhas percepções são aguçadas para perceber aquilo que eu preciso perceber de acordo com a vontade de Deus. Então, a leitura não é só algo mecânico, né? O estudo não é só algo que eu tenho que fazer para cumprir a tabela religiosa. Não, é uma essência, é uma atividade essencial para que a minha percepção seja direcionada para aquilo que importa, para aquilo que é sábio fazer, aquilo que é necessário e aquilo que Deus quer que eu faça. E, consequentemente, as minhas decisões, a partir dessas percepções e as minhas ações também vão estar mais de acordo com a vontade de Deus, porque ela está moldada com alimentos sólidos, né? Está moldada e preenchida com a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é aquilo que nos dá um norte. Então, quanto mais a gente reconhece que Deus é um Deus relacional, que Deus existe e ele não é uma entidade, uma energia cósmica, as pessoas podem chamar de vida, que a vida é justa. Deus é justo, sim. Deus é misericordioso também. Deus é cheio de graça. Deus é magnífico. Deus é o criador de todas as coisas e, acima de tudo, Deus nos deu o seu filho para que morresse por nós na cruz e por meio do qual ele conseguisse nos dar uma nova natureza que fosse capaz de fazer alguma coisa diferente do que essa natureza com a qual a gente nasceu normalmente, que ela tem essa inclinação para a ruína. Ela é uma natureza corrompida que continua aqui com a gente até até o Senhor voltar. Ele vai estar aqui, ela vai estar aqui. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa zelar, a gente precisa manter esse relacionamento com Deus, manter esse relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, para que a gente consiga viver de uma forma saudável aqui nessa vida.